Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como apagar um registro no banco de dados utilizando JavaScript e PHP. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, o botão apagar. Quando o usuário clicar neste botão apagar, chama uma função JavaScript e nesta função eu apresento este alerta. O usuário pode cancelar ou confirmar. Caso clique em cancelar, não será excluído. E por que é importante apresentar este alerta? Porque se o usuário clicar sem querer no botão apagar, não tem problema, ele pode cancelar. Mas se o usuário clicar em apagar e em seguida confirmar que tem certeza que deseja excluir o registro, clico em OK, excluiu o 2999 e o usuário apagado com sucesso. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja acompanhando a sequência de tutoriais, abaixo há o link para você acessar a playlist completa. Pego o código-fonte e coloco dentro do diretório Celk. Então, eu criei um diretório personalizado, sendo o diretório Celk dentro do AMP Server. Então, eu preciso startar o AMP Server. Com o AMP Server startado, venho no navegador, acesso localhost, porque eu estou utilizando o AMP Server, e em seguida o diretório Celk, porque eu coloquei o projeto dentro do diretório Celk. E tenho o projeto das aulas anteriores. E agora eu quero implementar o apagar. E para implementar o apagar, eu pego o código-fonte e abro no editor Visual Studio Code. E no editor Visual Studio Code, venho no listar primeiro, porque no listar eu preciso acrescentar mais um botão. Eu já tenho visualizar e editar e agora eu quero acrescentar o apagar. Depois do botão editar, acrescento, posso pegar como exemplo o próprio editar e colo abaixo. Dou um espaço só para vocês visualizarem melhor. Não vai ser mais o laranjado, eu quero colocar da cor vermelha, eu utilizo o seletor Danger do Bootstrap e quando o usuário clicar neste botão, chama uma função do JavaScript apagar o usuário dados. Não tenho ainda esta função, venho no Custom e no Custom eu crio esta função. Acrescento o async porque será utilizado o await, crio a função com o nome de apagar usuário dados, recebe como parâmetro o ID do usuário ou o ID do registro que eu quero excluir e internamente no momento só dou um console log para ter certeza que estou chamando a função corretamente e também acessando ou recebendo o ID. Então eu coloco a palavra acessou a função e também posso imprimir o ID para conferir se eu estou recebendo o ID do registro que eu quero excluir. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5, tenho o botão editar, clico sobre o mesmo, confiro se realmente chamou a função, venho em inspecionar, botão direito em inspecionar, console acessou a função, ok, em seguida 3009. Recebi o ID do registro. Verifico outro, 3008. Significa que eu estou recebendo corretamente o valor. O próximo passo é chamar um arquivo PHP responsável em excluir. Await, aguarde o processamento, fetch, para poder chamar um arquivo PHP, apagar.php, e para este arquivo eu passo como parâmetro o ID, então uma variável ID recebe o parâmetro que eu tenho aqui, o ID, só concateno com mais, e depois que este arquivo apagar processar, ele retorna alguma informação e eu atribuo para uma constante dados. Preciso criar este arquivo apagar. Pego como exemplo o editar, Ctrl+C, Ctrl+V e altero o nome. Qual é o nome que eu atribuí? Apagar PHP. Pego o nome, então refere-se aqui, apagar.php. Eu coloquei duas vezes o PHP, não é somente uma única vez. Eu peguei como exemplo editar, não. O visualizar fica melhor. Então, pego o código-fonte do visualizar e substituo neste local. Estou incluindo a conexão, deixo. Estou recebendo o ID que eu estou enviando como parâmetro, sim.
uma variável ID, eu estou recebendo, ID deve ser um número inteiro, sempre o ID é um número inteiro, por isso que eu estou colocando inteiro. Se vier o ID, acessa o hífen, se não, acessa o else, nenhum usuário encontrado. E isso daqui, este return, este retorno, eu estou recebendo e atribuindo na constante dados. No momento ainda não vou trabalhar com essa constante. Eu quero excluir. Se for diferente de vazio, está vindo o ID, então eu quero excluir. Ao invés de ser select, eu quero é delete. Então eu apago o que está aqui internamente e começo do zero. Delete, eu quero excluir um registro que está na tabela, confira o nome da tabela, sendo nessa tabela usuários e onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. Atribuo a query para esta variável, preparo a query, após ter preparado a query, atribuo para esta variável, em seguida eu substituo o link ID pelo ID que eu estou recebendo, que está vindo como parâmetro. Depois eu executo. Executei, eu posso verificar se conseguiu realmente excluir. Então, este result, eu acrescento um hífen. Se conseguiu executar esta instrução corretamente, excluiu. Então, este execute da parte superior eu excluo. Quando conseguir executar com sucesso, vou ter um return, uma mensagem de retorno. Quando não conseguir executar corretamente, eu vou ter a mensagem de erro. Então, essa parte inferior eu não preciso mais. Quando conseguir excluir com sucesso, houve um erro falso, não houve erro nenhum. Alerta, sendo o sucesso da cor verde, utilizo o seletor do Bootstrap, em seguida não é erro, eu coloco a frase usuário apagado com sucesso, ou usuário excluído com sucesso, coloco apagado com sucesso. E na parte inferior refere-se ao erro. Altero erro e em seguida o usuário não apagado com sucesso, não conseguiu excluir o usuário. A parte do PHP, a princípio, já está implementada. Eu posso testar da seguinte forma. Eu abro uma nova guia e nessa nova guia, qual é o nome do arquivo? É apagar.php e posso enviar o ID do registro. Quero apagar o 3009. Coloco 3009, só faltou a variável ID e em seguida 3009. Dou Enter, usuário apagado com sucesso, confiro, atualizo, exato, apagou corretamente. Então significa que está funcionando corretamente este arquivo. Se ele está funcionando, eu posso chamar aqui no apagar e testar se realmente está funcionando. Dou um Ctrl F5, clico em apagar, aqui está editar, não, eu esqueci de alterar, não é editar, é a palavra apagar. Agora sim, atualizo, apagar. Clico sobre o mesmo, acessou a função, recarrego 3007, exato, 3008 não tem mais, excluiu corretamente. Mas não fica legal eu sempre ficar recarregando manualmente. Eu quero que o próprio projeto encarregue-se de atualizar a lista. Como que eu faço para atualizar a lista? Para atualizar, eu coloco ou chamo a função listar usuário e passo como parâmetro a página 1. Confiro, dou um Ctrl F5 para recarregar 3007, clico em apagar, apagou e recarregou novamente. Não apresenta mais o usuário antigo, mas não apresentou a mensagem de sucesso ou erro. Eu preciso verificar. Então, primeiro, quero realizar a leitura dos dados que estão dentro desta constante. Utilizo await, aguarde. Quero ler os dados que estão dentro desta constante utilizando JSON, porque eu estou retornando os dados em formato conferir, formato JSON. Então, por isso que eu estou implementando. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. E agora sim posso utilizar esta constante resposta e verificar.
se resposta ponto erro, porque erro, porque eu tenho esta posição no apagar. Se erro for falso, quer dizer que não houve erro nenhum, conseguiu excluir corretamente. Se houve algum erro, não conseguiu excluir corretamente. Então, se for true o erro, significa que não conseguiu excluir, houve algum erro. Se não, else excluiu corretamente. Quando excluiu corretamente, chama esta função para atualizar a lista. Eu também preciso enviar a mensagem. Retorno no arquivo index só para ver onde que eu estou apresentando a mensagem, se eu já tenho, sim, MSG alerta, e no JavaScript, na parte superior, eu estou importando MSG alerta atribuindo para a constante. Então, utilizo esta constante MSG alerta e atribuo para este seletor um HTML, e o HTML que está dentro de resposta, em seguida eu tenho a posição MSG, que tem a mensagem. Assim como eu fiz em relação ao erro, também faço quando houver sucesso. Testo novamente para ver se está funcionando, clico em apagar, não dei Ctrl F5, por isso preciso dar um Ctrl F5 para recarregar, clico em salvar, o usuário apagado com sucesso. Então, apagou corretamente. Mas quando eu clico, eu simplesmente clico e já excluo 3004. Cliquei e excluí. Eu quero apresentar um alerta para o usuário confirmar. Para apresentar este alerta, o console eu não preciso, posso excluir. Eu crio uma variável com o nome de confirmar e esta variável recebe o seguinte: será utilizado um alerta confirme e neste alerta eu coloco a frase tem certeza que deseja excluir o registro selecionado. Vamos ver como que está, só para vocês verem. Salvo, em seguida retorno, dou um Ctrl F5, clico em apagar, cliquei em apagar, apresentou o alerta. Tem certeza que deseja excluir o registro selecionado? Mesmo que eu clique em cancelar, excluiu. Então, significa que está apresentando, mas ainda não está funcionando a opção para o usuário clicar em cancelar. Mesmo que eu clique em cancelar, está excluindo. Eu preciso acrescentar um hífen para verificar se a variável confirmar possuir o valor true, então significa que o usuário quer excluir o registro. Quando o usuário quer excluir, executa esta instrução. Se o usuário clicou em cancelar, não deve excluir. Conferir, dou um Ctrl F5, 3001, clico em apagar, cliquei em cancelar, não excluiu. 3000, tento cancelar, não apaga. Mas se eu clicar em apagar, em seguida OK, excluiu 3001. Então, desta forma, se o usuário clicar sem querer, não tem problema. Ele precisa cancelar, ele não consegue executar a instrução diretamente. Então, é importante ter essa parte. Eu também quero alterar este ícone da parte superior, porque atualmente ele está apresentando este ícone do WAMP Server. Eu venho no arquivo index e no arquivo index, na parte superior, depois do title, ou melhor, antes, eu coloco neste local. Crio ou utilizo a tag link, em seguida rel, indicando que eu quero trabalhar com ícone. E para indicar que eu quero trabalhar com ícone, eu coloco shortcut icon e indico que deve carregar um arquivo que vai estar dentro do diretório image. Então, eu crio um diretório, não, eu coloco imagens. Neste caso, eu coloco imagens e dentro desse diretório, eu retorno no gerenciador de arquivos, venho em imagens e colo uma imagem com o nome de favicon e esta imagem ela deve ter a extensão icon ou ico. Se você não tiver uma imagem com essa extensão, você pode pegar qualquer imagem JPEG, PNG e pesquisar um conversor online para converter a extensão da sua imagem para uma extensão ICO. Você não precisa instalar nada, você pode converter online e de forma gratuita. Após converter, coloca nesse diretório a imagem com esse nome e a extensão que eu citei.
retorno novamente no código-fonte, então dou um Ctrl espaço, apresenta que eu tenho o diretório imagens, em seguida o favicon. Retorno o navegador, dou um Ctrl F5 e tenho o ícone na parte superior. Desta forma, eu apresentei para vocês como implementar o famoso CRUD, sendo o cadastrar, depois tem o ler, que refere-se ao listar e visualizar, visualizar em uma janela modal, depois tem o update também em uma janela modal, e por último temos o apagar. Desta forma, chegamos ao final de mais uma sequência de tutoriais, mas inscreva-se no canal e deixe seu like, porque na próxima aula, no próximo tutorial, será apresentado como implementar um sistema de login com janela modal, isto é, o botão para o usuário realizar o login, clicando no botão é aberto a janela modal, o usuário coloca as informações corretas, caso coloque informações incorretas, vamos ver, erro usuário ou a senha inválida, mas se o usuário colocar os dados corretos, anteriormente estava sendo apresentado o botão. Clico em acessar, realizou o login corretamente, está colocando bem-vindo, em seguida o nome do usuário e tenho a opção de sair. Caso eu clique em sair, agora ele oculta o conteúdo bem-vindo e apresenta o botão para o usuário realizar o login novamente. Então é isso que será implementado na próxima aula. Eu aguardo você no próximo tutorial.